Essa manhã eu quero compartilhar um tema: o nosso posicionamento transforma tempos difíceis em grandes testemunhos. Quantos precisam de um grande testemunho na sua vida? Amém? E a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 17, se somos filhos, então também somos herdeiros. Diga: eu sou herdeiro. Amém? Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, há um caminho. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o caminho de Jesus é um caminho de renúncia e um caminho de entrega, de morte. Ou seja, para nós nos identificarmos com Ele, nós precisamos mudar de posição. Ontem eu falei que a nossa salvação está relacionada a uma posição. Se eu estou em Adão, estou no homem condenado, e para o homem condenado não há perdão. Se eu estou em Cristo, eu estou no homem que não pode ser condenado, e se aquele que não pode ser condenado, já foi determinado por Deus que nós viveremos o melhor, então você pode viver o melhor de Deus. Amém? Então essa questão de posicionamento, não é questão de você estar numa igreja, de uma instituição, é um lugar em Cristo, é um lugar muito maior, muito melhor, aonde o Senhor está dizendo: se com Ele nós participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Há uma glória para ser revelada, e o versículo 18 diz: pois eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Uau! Não há como comparar o que você está passando agora com o que Deus está preparando para a sua vida. Só os que creem dêem um aplauso bem forte ao Messias. Amém? Uau! Eu não sei qual é o nível de sofrimento que você tem enfrentado. Alguns têm enfrentado sofrimento na família, outros têm enfrentado sofrimentos financeiros, outros na saúde, outros estão aflitos por conta de alguma situação com os parentes, com a sua vida. Eu não sei qual é o nível do sofrimento que você tem enfrentado, mas a palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. O Senhor Jesus diz: eu venci o mundo. Eu não sei qual é o nível do seu sofrimento, mas eu sei daquele que nos dá a vitória. Posicionamento espiritual está relacionado com a chamada que nós estamos tendo na igreja, porque posicionamento espiritual, ele trabalha em 3 níveis: jejum, palavra e oração. Então, para nós nos posicionarmos, para nós voltarmos para a posição, é importante nós entendermos: a chamada do jejum muda a minha vida. A chamada do jejum mortifica a minha carne, tira a minha vontade e coloca a minha vontade submissa à vontade de Deus. Então veja, quando nós somos chamados para um jejum, quando uma santa convocação vem como essa, na verdade é o Senhor dizendo: ei, venham para a posição aonde a vitória está garantida. Amém? Venham se colocar no lugar, venham se colocar na pessoa aonde não há condenação. Então veja, muita gente se preocupa às vezes quando tem uma chamada como essa e diz: não, esse é para alguns, não é para a igreja, é para todos nós. Apóstolo, mas quando eu jejuo, me dá dor de cabeça? Claro que vai dar, claro que você vai ficar parecendo que vai morrer, porque o intuito é esse, é dizer não para a sua vontade, é dizer não. Você vai perceber o quanto sua carne dá comando na sua vida, quando você ficar 6 horas sem comer, 12 horas sem comer. Você vai perceber que você fica nervoso, você começa a ficar uma pessoa irritada. Por quê? Porque a carne, ela está dando ordem: eu quero, eu quero, eu quero. E a mesma carne que se alimenta de comida, se alimenta de vício, se alimenta de tantas outras coisas. Se você conseguir dizer não à carne relacionada ao seu alimento, você vai conseguir dizer não à carne relacionada a qualquer outra coisa. Porém, não é só ficar sem comer,
é se encher. Você deixa de comer o alimento físico e vai comer o alimento espiritual. Então você precisa se encher da palavra, da revelação. Você precisa mergulhar na palavra, e só então você está apto para ser um grande intercessor. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 20, e lá nas Escrituras nós temos o exemplo de um homem que se posicionou num dia de guerra, e como Deus trouxe a vitória para ele. Um homem que entendia a posição dele. Esse rei de Judá, chamado Josafá, ele, de repente, ele recebe uma notícia que abala a vida dele. Ele recebe um comunicado que mexe com a vida dele. Quantas vezes, queridos, nós ouvimos notícias que nos abalam? Por quê? Porque algumas notícias que nós recebemos, elas são tão contundentes, elas são tão ameaçadoras, porque vão além daquilo que nós podemos reagir, vão além das nossas forças. Existem situações que o inimigo vai tentando trabalhar ao seu redor, e quando você ouve falar disso, você diz: eu não tenho condição, eu não tenho como reagir a isso, eu não tenho como vencer essa batalha. E Josafá entendeu isso, e a palavra do Senhor nos diz que Josafá estava no melhor momento da vida dele. Ele tinha feito as grandes reformas em Judá, um homem temente a Deus, um homem que fez tudo segundo a vontade de Deus. E o texto anterior ele diz que depois de todo o bem que ele fez, depois de tudo aquilo que ele fez, ele recebe uma notícia. E qual é a notícia? 3 inimigos se juntaram, 3 nações se juntaram e vieram contra ele. 3 nações, e é interessante que essas 3 nações eram 3 parentes de Israel. Era a nação do Monte Seir, de Esaú, os amonitas e os moabitas, filhos de Ló. Parentes se juntaram, que nunca foram amigos, se tornaram amigos para encontrar um inimigo comum. Muitas vezes o diabo forma aliança nas trevas para vir contra a sua vida. Junta gente que nunca se juntou, junta demônio que nunca se juntou, para poder vir contra você. E é nesse momento que o nosso posicionamento, a nossa consciência de quem nós somos, aonde estamos, em quem estamos, vai fazer toda a diferença. E eu quero profetizar hoje sobre a sua vida, que esse tempo de angústia vai se transformar num grande testemunho para a sua vida. Só os que creem, digam amém, amém, amém. Aplauda bem forte ao Messias. Então, hoje pela manhã e à noite, eu quero falar sobre esse posicionamento que muda a nossa história, que muda essa condição que está aí angustiando o seu coração. Veja, eu não sei o que é que está acontecendo com você, mas uma coisa eu sei: o mundo que nós vivemos é mundo de aflição. Uma coisa eu sei: talvez você olhe para o seu irmão, para aquele que está do seu lado, e diga: puxa vida, feliz é ele que não está passando o problema que eu estou passando. E ele olha para você e diz: feliz é ela que não está passando, porque muitas vezes, o problema do outro eu consigo resolver e o meu não. Mas eu quero lhe dar uma palavra: existe alguém que resolve todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém? Então Josafá teve medo quando ouviu essa notícia e decidiu buscar o Senhor. Vamos falar juntos? E decidiu buscar o Senhor. Quando Josafá teve medo, o que ele fez? Decidiu buscar o Senhor. Josafá fez diferente de muitos irmãos que, quando estão em crise, desaparecem da igreja. Josafá fez diferente. Lá em Avaré, de vez em quando eu procuro algumas pessoas, eu digo: meu irmão, você está fazendo falta, o que aconteceu? Aposto que eu estou passando por uma situação difícil. Meu querido, no dia da sua situação difícil, você some. É nesse momento que mais você precisa do Senhor. É nesse momento que você precisa da comunhão. É nesse momento que você precisa ser renovado. E a palavra do Senhor nos diz que Josafá, entendendo o posicionamento e o lugar aonde nós alcançamos vitória, ele decidiu buscar o Senhor. Segundo,
proclamou um jejum em todo o Judá. Ele faz uma santa convocação e ele diz: esse problema não é só meu, esse problema é de toda a nação. É como um pai que diz: ei, o que nós estamos enfrentando não é só meu, é da família, então a família vai se envolver nisso sim. É quando um pastor se levanta e diz: ei, o problema não é meu, é do corpo, e a igreja vai se envolver nisso sim. É quando um governante de uma nação diz: esse problema não é meu, é da nação. E nós todos temos que nos envolver, porque essa guerra nós não conseguimos vencer na nossa força, mas nós podemos usar toda a nossa força para buscar o Senhor em jejum, em quebrantamento, nos enchendo dele e orando. E a Bíblia diz que depois disso tudo, Josafá está ali no templo, ele está buscando o Senhor. Josafá faz uma oração de um homem que conhece Deus. Ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor falou na tua palavra, que quando alguma coisa acontecesse conosco, peste, doença, quando nós saíssemos do teu caminho, o Senhor nos levasse para qualquer outro lugar cativo, se nós nos humilhássemos, se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar, orar e te buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, e o Senhor vai perdoar o pecado do teu povo, mas o Senhor vai curar a geografia do teu povo, porque o perdão das nossas vidas traz cura para a nossa geografia. E ele diz: Deus, nós estamos aqui diante de ti, e em nós não há força para enfrentar essa guerra, porém os meus olhos estão postos em ti. Os meus olhos estão colocados em ti, Senhor. Os meus olhos, eu não tenho força em mim, não vejo ninguém ao meu redor que possa me ajudar, mas eu vejo para cima. Salmista no Salmo 121 ele diz: quando olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então ele coloca toda a esperança dele no Senhor. Ele não vai como uma pessoa desesperada, ele não vai para a presença de Deus como alguém que está em desespero, que de repente ouve uma notícia ruim e desesperadamente corre para Deus e correria para qualquer um. Não, ele diz: os meus olhos têm uma direção, porque eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor, eu tenho aquele que me criou, aquele que me fez promessas, e a ele que dirige os meus olhos. Então nesse momento, Deus levanta um levita, um profeta, e esse profeta, ele se levanta lá fora, e ele diz: ouça todo Judá, neste encontro, vocês não precisarão lutar, tomem posição. Vamos falar juntos? Tomem posição. Que posição é essa? Não é posição de guerreiro, não é posição de flecheiro, não é posição de um exército, é a posição no reino do Espírito. Tomem posição, tomem posição. Vocês vão perceber que essa posição é uma das posições mais tremendas para o povo de Deus. Vocês tomem posição, fiquem parados. Uau! Tomem posição e aquietai-vos. O Salmo 46 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus dos exércitos, Yahvé de Sabaote, é o nosso refúgio. Ele põe termo às guerras até os confins da terra, quebra o arco, destrói a lança, queima os carros no fogo. Fiquem quietos, fiquem parados, porque a agitação é algo da alma, é algo da carne. Você só consegue parar quando você está no Senhor. Espera no Senhor, aguarda nele, exerça toda a sua força e energia para buscar aquele que tudo pode e tudo faz. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem.
Então olha só as direções. Tomem posição, fiquem quietos, não tenham medo e nem se assustem. Amanhã podem sair para essa guerra, só que vocês vão sair diferentes. Amanhã podem sair para essa guerra. Diga comigo, amanhã. O choro pode até ter durado uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Tem um novo amanhã para a sua vida. Tem algo que Deus trabalha no turno da noite. O nosso Deus trabalha no turno da noite. Eu me lembro de um livro que eu li, Deus trabalha no turno da noite. E naquele livro, um missionário, ele conta um testemunho dele. Ele foi levado para uma ilha para evangelizar índios. E esses índios eram índios que não tinham contato com a civilização, índios canibais, mas Deus tinha dado esse chamado. E o navio deixou eles na ilha, a esposa grávida, e naquele parto a esposa morreu. E ele conta que ele enterrou a esposa na praia, e ele à noite dormia em cima do túmulo da esposa, porque ele via os índios chegando à noite, mas ele não entendia porque os índios não o atacavam. E durante o dia voltava toda a sua rotina, à noite a mesma coisa, todas as noites eles vinham e não atacavam. E em um certo momento, um daqueles índios foi expulso da tribo, veio até ele, eles fizeram uma amizade, ele aprendeu a língua daquela tribo, ensinou a língua dele para aquele índio, ele traduziu a Bíblia, e através daquele índio ele entrou naquela comunidade, e toda aquela tribo foi salva para o Senhor Jesus. Toda aquela tribo. Ali foi construída uma igreja. 40 anos depois, aquele missionário está voltando para casa. E o dia que ele está voltando para casa, o cacique daquela tribo, já um senhor de idade, ele diz: há 40 anos eu queria lhe fazer uma pergunta. Quem eram aqueles grandes soldados que chegavam toda noite e cercavam vocês? Ele falou: o quê? Ele falou: todas as noites nós estávamos indo para lá, para matar você, desenterrar sua esposa e levar para comermos, e a gente não conseguia chegar perto de você, porque durante a noite tinham soldados grandiosos cercando você. Deixa eu lhe dar uma palavra: o Deus que você não vê está fazendo coisas que você vai ver. O Deus que você não está enxergando está trabalhando no turno da sua noite. Eu não sei como chama a sua noite, eu não sei como chama essa escuridão que você está passando, mas esse Deus que diz: aquietai-vos, ficai parado e vede o livramento do Senhor. Ele já liberou livramento para a sua vida. E essa noite de choro vai ser transformado num amanhecer de grandes testemunhos. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. Não tenham medo. Amanhã, diga comigo, amanhã. Esse amanhã pode ser inclusive amanhã, queridos. Esse amanhã pode ser essa próxima semana. Esse amanhã pode ser daqui a pouco para você. Porque Deus tem propósitos na sua vida que são maiores do que a sua própria vida. E olha o que o texto diz: podem sair ao encontro, porque o Senhor está com vocês. Deus está com você nessa guerra. Ei, fica parado, não tenha medo, ouve a direção, não fique agitado, batendo perna de um lado para o outro, falando com todo mundo, ouvindo todo tipo de conselho, porque no dia da nossa angústia a gente fala com um, fala com outro, fala com outro, fala com outro. Só no fim de tudo vai falar com Deus. Mas quando você vai falar com Deus, você já ouviu tanta coisa, você está confuso. E o problema é que era desse tamanho, ficou desse tamanho. Porque o conselho dos ímpios transformam aquilo que era um problema numa catástrofe. Mas eu quero lhe dar uma palavra nessa manhã. O Deus que lhe trouxe aqui, lhe trouxe para lhe dizer: agora é momento de quietar. Agora é momento de jejuar, agora é momento de se encher da palavra e interceder, porque amanhã Deus vai fazer proeza no meio de vocês. Olha que coisa tremenda. Essa é a forma de nós enfrentarmos as nossas crises, posicionados como igreja, entender quem nós somos. A igreja não é uma coisa, a igreja é o corpo de Cristo, é a extensão dele, é Ele andando na terra, é Ele edificando o seu corpo, Ele trabalhando na vida de cada um de nós.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Olha que postura de um líder, olha que postura de um homem que influencia todos aqueles que estão ao seu redor. Olha a postura de um líder espiritual, a postura de um líder dentro da sua casa, de um líder na sua comunidade, de um líder no seu trabalho. Olha a postura dele. Ele não tem medo de mostrar a sua fraqueza, ele não tem medo de mostrar que ele não tem força, ele não tem medo de admitir: eu não posso vencer essa batalha, mas os meus olhos estão colocados no Senhor. Isso me faz lembrar de um outro líder, um guerreiro, matador de gigantes, chamado Davi. A Bíblia diz que quando ele chegou em Ziclag, a cidade tinha sido saqueada pelos amalequitas, queimada a fogo, e levado embora suas esposas, as esposas dos valentes, e os seus filhos. E ainda mais, os valentes que andavam com ele pegaram em pedras para apedrejá-lo, como que culpando ele de toda aquela catástrofe que ele mesmo estava passando junto. Porque olha, escute uma coisa: pior do que você passar por uma guerra, por um momento difícil, é aqueles que estão próximos de você apontar o dedo e dizer: o culpado é você. E talvez nós estejamos falando com algumas pessoas que estão vivendo isso, mas eu venho aqui para lhe dizer: não tenha medo de mostrar a sua fraqueza diante do Senhor. A Bíblia diz que Davi chorou diante de Deus e dos seus valentes até perder as suas forças. Eu não consigo entender o que é esse chorar até perder as forças. Eu não me lembro na minha história disso, mas eu posso imaginar que é algo totalmente de se derramar, de se desconstruir. Ele chorou até perder as suas forças, mas o texto logo a seguir diz: Davi, porém, se recobrou no Senhor. Eu perco as minhas forças diante dos homens e do meu Deus, mas eu recobro as minhas forças diante do Senhor. E Deus disse: pode ir, porque a vitória já é sua. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, porque quando nós buscamos a Deus quebrantados, há uma direção dele para as nossas vidas. E nesse momento, o Senhor está dando uma direção. Na manhã seguinte, então Josafá prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. E na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé diante de todos e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor o seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e prosperarão, serão bem-sucedidos. Quando eu creio em Deus, eu tenho segurança, mas quando eu creio na palavra profética, eu prospero. A minha vida passa a ter realmente uma boa viagem, e eu vou ser bem-sucedido em tudo aquilo que eu fizer. Escute, Deus tem colocado profetas sobre a sua vida, e quando Deus dá essa direção: ei, vai embora. Mas é impossível um crente crer numa voz profética, se ele primeiramente não perdeu a sua própria força. O que faz a gente resistir à palavra profética é ainda ter muita força em nós mesmos, porque enquanto nós achamos: não, isso eu não concordo, porque a palavra profética aqui para eles era uma palavra que eles teriam que ir para uma guerra contra 3 nações, que eram mais fortes do que eles, colocando o exército para trás, e a estrutura de louvor e adoração na frente. Uau, que coisa louca é essa? Chama o pastor Daniel, né? Chama o pastor Daniel e o grupo de levita e bota ele na frente, e os guerreiros atrás de todo mundo. Por quê? Porque você já disse que sua estrutura de guerra não vence essa guerra. Ei, deixa eu lhe falar algo. Se você já disse que a sua estrutura de guerra não vence essa guerra, por que você quer colocá-la na frente? Se você já disse que você não tem força para vencer essa batalha, por que você ainda está se sentindo tão forte para ir nela?
Não tem lógica nisso. Quando Josafá disse: a minha estrutura de guerra não vence essa batalha, mas os meus olhos estão postos em ti. Deus disse: ok, põe tua estrutura de guerra para trás, e eu vou colocar a minha estrutura de guerra na frente. E a minha estrutura de guerra, ela habita no meio dos louvores do meu povo. Uau! Mas como que eu vou louvar e adorar no dia da minha crise? Esse é um segredo espiritual que só aqueles que estão posicionados conseguem fazer. Uau, que coisa tremenda! Porque isso aqui não é negacionismo, é fé. E fé é certeza das coisas que se esperam. Fé é crer no Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele está chamando a existência, Ele está dizendo: ei, haja esse milagre na sua vida. E eu quero concordar com o meu Deus, e a minha voz profética estará alinhada junto com a voz do meu Deus, e aquilo que Ele falar, eu vou concordar aqui na terra, porque já foi ligado nos céus, a minha vitória, e ela virá aqui para a terra. Uau, olha que coisa tremenda, queridos. Como que Josafá consegue convencer os capitães, os generais, a ir lá para trás? Porque quando aquele homem saiu de dentro do templo, ele saiu uma outra pessoa. E quando ele sai lá fora, Deus já tinha levantado um levita dizendo: é assim que vai acontecer. E ele diz: se Deus falou, então creia no Senhor e estarás seguro. E creia nos profetas dele, porque eu fui buscar resposta e Deus deu resposta. E se Deus deu resposta, eu vou fazer exatamente do jeito que Deus mandou. Uau! E eles foram para essa guerra. Olha só, depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deviam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos lá juntos? Deem graças ao Senhor, diga: Ele é bom, e o seu amor leal dura para sempre. Uau, deixa eu lhe dar uma palavra. Josafá conhecia a misericórdia, mas você conhece muito mais. Você conhece graça, e a graça vai além da misericórdia, porque misericórdia Deus usava para quem Ele queria, e graça é tudo dado por nada a quem nada merece. Você vive na graça, então dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua graça é maior que a vida. Aleluia! É nessa posição que nós vamos enfrentar os dias difíceis, e vamos vencer. Amém? No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor começou a agir, e Ele pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e seu povo foram saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar, e gastaram 3 dias, diga comigo, 3 dias, para saquear o despojo, de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Beraca. Vale de Beraca chama-se Vale da Bênção. Deus vai transformar o seu dia de angústia num dia de Vale da Bênção, amém? Quando nós nos posicionamos, Deus tira o lugar da nossa destruição e faz dele o lugar da nossa bênção. Tem um Vale de Beraca esperando para você nesses dias. Tem um Vale de Beraca esperando para a sua família. Eu quero dizer uma coisa: o diabo intentou destruir sua casa, mas Deus tem planos muito maiores, e você e a sua casa glorificarão o nome do Senhor. O seu Vale de Beraca está chegando. Deus disse: se posicione em mim, porque essa guerra que você não tem condição, talvez você não tenha condição de libertar seu filho, você não tem condição de libertar sua esposa, seu esposo, mas tem um Deus que muda corações,
e converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E eu quero profetizar que um grande milagre está vindo na sua casa, e não é porque você pode, não é porque você consegue, é porque você entendeu que a sua posição é nele, no Deus que tudo pode, naquele que tudo faz, naquele que lhe escolheu para coisas muito maiores, e Ele está preparando o Vale de Beraca para a sua vida. Amém, queridos? É Ele que está preparando. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. O tempo do choro acabou, e aquela noite de choro se transformou numa manhã de grande alegria. Davi disse: preparas-me uma mesa perante mim, diante dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi estava fazendo alusão a Números 17, quando o povo se levantou contra Arão, quando Moisés escolheu Arão para ser o primeiro Gadol Cohen, o sumo sacerdote. O povo disse: não pode, esse cara fez o bezerro de ouro, isso não vale nada. Ontem eu falei para vocês, o propósito na sua vida é maior do que as suas fraquezas. Eu vou falar mais uma vez, o propósito de Deus na sua vida é maior do que as suas fraquezas, e aquilo que Deus começou, Ele vai completar na sua vida. As pessoas têm memória das suas fraquezas, Deus traz à memória o que Ele vai fazer e usar na sua vida. Então naquele dia, sabe o que Arão deve ter ficado numa angústia. Recebi o cargo de sumo sacerdote e perdi no mesmo dia. Deus disse: fica tranquilo, manda todos eles trazerem o seu bordão, aquela vara seca, 12 príncipes, e por Levi, Arão traz a sua, coloca na tenda do testemunho, enterra na areia do deserto. Sabe, queridos, a areia que aquelas varas foram enterradas, não é aquela terra boa lá do Pará, não é aquela terra roxa lá do Paraná, é areia desértica, não tinha chuva, enterra na areia, mas diante da tenda do testemunho. E a vara do homem que eu escolher, amanhã, diga amanhã, vai ter flor, vai ter fruto, vai ter cor, e vai ter sabor, e vai ter cheiro. No outro dia, quando Deus mandou Moisés desenterrar, Moisés desenterrou a vara de Ruben, seca, porque vara de murmurador nunca vai florescer. Levi, seca. Simeão, seca. E quando tirou a vara de Arão, tinha fruto, tinha flor, tinha gosto, tinha cheiro. Deus fez com que aquela noite de choro se transformasse numa manhã de alegria. Imediatamente uma mesa foi colocada diante dele, na presença de todos os seus inimigos, e o óleo da unção foi derramado sobre a cabeça dele. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus tem uma unção nova para a sua vida, a unção da alegria. Só os que creem aplaudam bem forte ao Messias. Amém. Queridos, Deus está preparando coisas grandiosas para nós. Josafá, como eu disse, estava diante de um grande desafio, que o levou a entrar em pânico. Aos olhos humanos seriam massacrados, mas por ser um homem de Deus, Josafá buscou em Deus a solução. Diante desses momentos de pressão, você e eu, como eu disse, precisamos ter consciência de que o Senhor sempre terá uma resposta e um caminho de paz para cada um de nós. Quantos aqui precisam de um caminho de paz? Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o hábito no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Olha a posição. E sejam agradecidos. Quantos estão gratos por estar no corpo de Cristo? Esse shalom, porque Ele é o príncipe da paz. Paz não é um sentimento, é uma posição, e uma posição que nós encontramos numa pessoa. Paz não é ausência de problemas, paz é a presença do Senhor. Paz é aquilo que se manifesta em mim, e tudo está caindo ao meu redor.
Voltando ao Salmo 46, ele diz: ainda que, diga comigo, ainda que os montes se transtornem, ainda que se abalem no seio dos mares, ainda que todos os fundamentos sólidos da terra se abalem, há um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Pode abalar tudo, mas ela não será abalada. A igreja é esse santuário. E sabe o que Deus está dizendo, pastora? Pode tudo estar abalando lá fora, mas tem um lugar de paz, aonde Deus está nos posicionando, para que nós saibamos que Ele é Deus, e Ele é exaltado, Larissa, sobre todas as nações. Sabe, não tenha medo destas barreiras aos olhos humanos intransponíveis. Guarde seu coração, pois Deus vai transformar as ameaças do inferno em livramentos para a sua vida. Sofonias capítulo 3, versículo 15 diz: o Senhor retirou as sentenças que eram contra você, e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, Adonai, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal, porque Ele já retirou as sentenças que eram contra vocês. Olha que coisa tremenda. Josafá, debaixo dessa sentença e ameaça, um ambiente ideal para Satanás atormentar a vida dele, como ele tem atormentado a vida de muitos crentes, como ele tem atormentado a vida de muitos irmãos, que ainda não correram para o lugar secreto, que ainda não correram para a posição da paz, atormentados, não dormem, a cabeça não sossega, de manhã, de tarde, de noite, pensam naquele problema, e olham aquele problema cada vez maior, atormentados, o medo batendo na porta, e o Senhor está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim. Ele está dizendo: eu sou o seu shalom, eu sou o lugar da sua paz. Sabe, queridos, em momentos assim, precisamos nos lembrar de que em Deus sempre há uma saída. Por isso precisamos nos posicionar espiritualmente. Este foi o segredo de Josafá, a vitória que ele teve. Neste encontro, versículo 17 do capítulo 20, vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará ao Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem se assustem, amanhã saia ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Diga: Deus está conosco. Amém? Toque em quem está do seu lado e diga: Deus está conosco. Segundo, entenda que nesses momentos Deus transforma ameaças em vitórias. Neemias 13:2 diz: porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Posso ouvir um amém? O nosso Deus, diga: o meu Deus transforma toda maldição em bênção. Alguém pode ter dito para você: não vai ter jeito, vai ser assim que vai acontecer. Eu venho hoje lhe dizer: vai ser do jeito de Deus, porque Deus muda toda maldição em bênção. Apóstolo, onde eu consigo ter essa palavra? Nele, guardado nele. Sabe por quê? Porque você não tem como curar essa doença, você não tem como libertar esse filho, você não tem como mudar essa situação financeira, mas o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E você não chegou aqui no corpo apenas para perder, você chegou ao corpo porque Ele se antecipou a você. Porque a guerra que você está enfrentando hoje, se você estivesse fora dessa posição, você seria destruído. Deus lhe trouxe antes. Alguns perguntam: por que depois que eu cheguei na igreja veio a guerra? Deus segurou para esse momento, porque agora você vai ter vitória, porque nele nós somos mais que vencedores. Só os que creem aplaudam bem forte ao Messias. Nós estamos no lugar correto. Deus se antecipa a nós. Eu sei que
Quando um jejum desse é proclamado, é como se Deus estivesse dizendo: pastor, venham para perto de mim, porque tem guerra chegando. Venham para perto de mim, venham se posicionar comigo, porque tem batalha chegando. Escute, esses 21 dias serão 21 dias de milagres nessa congregação. Deixa eu lhe falar, porque você não vai jejuar para mudar Deus, porque Deus não muda. Você vai jejuar para mudar seu coração, se encher da palavra, e em fé você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Escute, nós não estamos debaixo de sentenças malignas, mas de planos superiores de Deus para as nossas vidas. Diga: planos superiores para a minha vida, para as nossas vidas. Amém? E por último, Deus vai nos levar ao vale de bênçãos. No quarto dia, versículo 26 e 27, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de vale de Beraca, até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles, voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor, diga comigo, o Senhor, diga: o Senhor me deu grande alegria, com vitória sobre os meus inimigos. Sabe, em vez de sair da guerra destruídos, Josafá e o exército dele saíram cheios de despojos, pois aquela guerra era do Senhor. Quem saíram destruídos foram os inimigos. Não se deixe intimidar diante das más notícias. Lembre-se de que sua vida está no controle de Deus. Essa guerra é dele. Aonde eu preciso enfrentar tudo isso? Posicionado no lugar correto, porque nele eu tenho a vitória completa.